ar, Confraria Podcast. Conte sua história. Hoje nós temos aqui uma pessoa que eu conheço já há algum tempo, né? Basicamente há 5 anos. É um dos nossos patrocinadores, né? A Invicta Solar. Então, o nosso convidado de hoje é Igor Peter Coelho, né? Mas antes de a gente começar sabendo um pouco mais da história dele, a gente vai conversar aqui um pouco sobre os nossos parceiros, né? Que sem eles toda essa ideia aqui seria difícil de acontecer. Então a gente vai começar aí agradecendo, né? E sempre exaltando os nossos patrocinadores, começando com Sueli Bianco Home Art, né? Você que está aí nos assistindo e quer renovar aí os seus estofados, a sua mobília, seja na casa da cidade, casa de campo, casa de praia. A Sueli também tem outros aparatos de decorações para deixar o seu lar ainda mais bonito. Então, com certeza, se você estiver assistindo aqui, você pode acessar o QR Code, falar que assistiu aqui no Confraria Podcast, que ela vai lhe dar um bom desconto. Então, aqui é o lugar certo para você redecorar ou decorar o seu lar novo também, né? Então, Sueli Home Art, né? A gente tem aí uma loja na Expedicionário José Coelho e outra ali na Avenida Marcolino Martins Cabral e a Beira Rio ali, entrada pelos dois lados, ok? Nós também temos o patrocínio de Invicta Solar. Você, seja residencial, seja comercial, seja industrial, que está aí com altas contas de luz, chegou a hora de você eliminar essa conta da sua planilha de custo. Então, aí você que gasta aí em torno de R$1.000 por mês ou mais, mas vamos falar de R$1.000, são R$12.000 de desconto ou de eliminação desse custo durante um ano inteiro, tá? Então, você aí que não aguenta mais pagar sua conta de luz, você tem uma solução agora. Acesse também o QR Code, né? Faça o seu orçamento ou um projeto sem compromisso nenhum para você ver como vai ficar bom aí para você também. E temos também um apoio, um patrocínio de ProServe. ProServe é uma empresa que ela é limpeza, também vende produtos de limpeza. É você que, de repente, alugou um pavilhão, alugou algo comercial e quer dar aquele trato, deixar mais bonito, deixar mais limpo, mais agradável para os seus clientes, você pode contratar aí a ProServe para fazer essa limpeza profissional. E você também aí que é síndico de prédio, administrador de condomínio, não, de repente está com uma empresa que não está lhe agradando muito, quer trocar, troque pela ProServe. Tenho certeza que a limpeza profissional, condomínio, empresas, eles vão dar um serviço de boa qualidade. Então, esses são os nossos parceiros. E você também que quiser fazer parte aqui dessa equipe, desses patrocínios, você pode ligar aí no 996756629 e está aqui conosco no Confraria Podcast, Conte a Sua História. Então, como eu falei no início do programa, o nosso convidado de honra, nosso convidado especial é o Igor Peter Coelho, é isso? Isso mesmo. Né? Então, a gente vai saber um pouco da história dele. Todo mundo que já assiste aqui já vai para o terceiro convidado. A primeira pergunta é: como foi teu parto? Como foi meu parto? Então, primeiramente, Kleber, eu quero te agradecer pelo convite. Para mim é uma honra estar participando do Confraria Podcast, acompanhando desde o começo. Então, para mim, eu fiquei muito feliz pelo convite, né? Falando um pouco sobre o meu parto. No meu parto, sou um tubaronense, minha família aqui de Tubarão, né? Nasci aqui no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Foi um parto tranquilo, podemos dizer assim, né? Foi normal? Um parto normal. Foi um parto normal. Foi um parto normal. E antes de a gente dar continuidade à história do Igor, né? Agora a gente temos ali a faixa de karatê do Alisson, que todo convidado vai deixar algum objeto aqui na nossa mesa. Então, qual é o objeto que tu vai deixar na nossa mesa, né? Para a posteridade? Então, eu trouxe isso que me representa. Na verdade, é uma célula, né, do fotovoltaico, o produto que mudou a minha vida, né? Mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. Lá no início eu recebi isso como um presente, eu estou deixando aqui hoje. Na verdade, é uma célula fotovoltaica de um produto que eu trabalho, né? Então isso me representa bastante porque foi o divisor de águas hoje na minha vida, né?
Então ali já é uma boa representatividade, né? Isso. Hoje é uma representatividade do que é o Igor, né? O Igor hoje, conhecido como o Igor da Invicta Solar, então é um produto que me representa devido a ter essa característica de solar, né? Igor, bom, nasceu no hospital, parto normal, mas qual bairro que tu morava? Tu é o filho mais velho, né? Isso eu já sei. Isso, O filho mais velho de? Somos em 5, né? Então, hoje eu sou primogênito, né? Estamos em 5 irmãos. Hoje 6 por parte de mãe, uma menina, né? Então, eu nasci aqui na Madre, na região aqui da Congonha, na verdade, né? Eu achei que tu nasceu com Capivari, eu pensei que tu estava lá quando Não, tu a minha nasceu. família, a família inteira do meu pai, da minha mãe, meus avós, são tudo aqui da Madre, Congonha, nessa região toda aqui. Então tu é de Tubarão. tubaronense. Sou tubaronense, na verdade, nascência e também de criação, né? O Capivari, ele veio como uma consequência, na verdade, meus pais tentando um habitat, né, um pouco mais barato na época, né? Tubarão na época já se tornava, Capivari era município de Tubarão ainda, né? E aí na necessidade de vir, acabaram comprando um lote em Capivari, viemos morar em Capivari, Mas na Madre ali tu ficou até que idade, mais ou menos? a gente ficou ali mais ou menos até os 3 anos de idade. Na verdade, só eu acho que praticamente eu era nascido, né? Eu e o Yuri eram nascidos quando a gente veio para Capivari. Então veio muito cedo, muito novo mesmo para Capivari. Então, na realidade, a tua infância foi no Capivari. Foi no Capivari. Toda a minha infância, minha vida, minha juventude foi em Capivari de Baixo. E qual bairro lá de Capivari? A gente morava na princípio, Ilhotinha. né? Na Ilhotinha até que idade? Na verdade, na Ilhotinha eu fiquei até os 14 anos. Né? Então, ou seja, desde os 2 para 3 anos eu morei na Ilhotinha, né? Então a minha vida inteira passei nesse bairro. E aí depois disso a gente acabou indo para Laguna, ali para o bairro da Barreiros, que é conhecido que agora é pescaria, né? Fiquei ali durante um período de 1 ano e depois acabei voltando para Capivari de novo. E a tua escolaridade? A primeira contato com a escola foi na Ilhotinha, lembra o nome da escola? Na Ilhotinha, Vitória Marcon. A gente, todos os nossos irmãos, né, tanto Yuri, Yasser, Iago, Vitória, todos eles estudaram no Vitória Marcon, né, até praticamente aí o 8º, 7º ano. Que é na Ilhotinha. Que é na Ilhotinha. Né? A gente ficou ali esse período todo. Depois a gente teve a mudança para Pescaria Brava ali, que foi a questão que hoje é Pescaria Brava, mas na época era Laguna, né, que era Barreiros. Né? Daí ali a gente também inseriu, ficou ali praticamente 2 anos. Aí houve, né, uma condição que vai entrar num próximo comentário, na separação dos meus pais, a gente acabou voltando para Tubarão. E tu lembra, nesse período lá, estamos contando a tua história, esse período de primeira, a forma primária ali. Lembra como é que era lá na Ilhotinha, tuas brincadeiras, o que tu costumava fazer, quais são as tuas lembranças dessa época? Então, na verdade, a gente veio de uma família bem humilde, né? Então, as brincadeiras praticamente eram todas feitas de materiais reciclados, né? O que a gente podia inventar, a gente inventava. Ele já tinha conhecido na época, né? Para um bairro meio que... não era centro, era um negócio mais... não digo que é urbano, como é que se fala quando é mais... Rural? Rural. E aí, por mais que tinha um certo desenvolvimento, mas era muito rural ali, né? Então, as brincadeiras, na verdade, a gente... era enxutando boi, pegando boi, laçando boi. Meu pai também sempre teve uma condição de criação de animais, né? Então a gente teve boi, cavalo, galinha. Então a gente sempre... as brincadeiras eram envolvidas com animais, né? E além de tudo isso, explorar a terra. Subir morro, descer, entrar em meio de árvore, desbravar território naquela região. Então nossas brincadeiras eram muito disso. Claro que tinha aquelas brincadeiras de infância, que eu acho que hoje geralmente já são poucas, né? Bicicleta, bola... taco, então era mais focado nesse tipo de brincadeira. A diferença de idade entre os irmãos é pequena, grande? Então, bem pequena. Na verdade, a gente tem diferença de 1 ano. O que mais tem 2, assim, sabe? Então você já brincavam e brigavam entre si? Entre si. Na verdade, contando um pouco, né? Na verdade, eu sou mais velho, sou o Igor, né? Depois tem o Yuri. Aí depois veio a Vitória, né? E depois veio o Yasser e o Iago, né? Então, ou seja... a minha juventude e a minha adolescência, até mesmo a minha infância, eu e o Yuri, a gente disputava muita coisa, né? Desde de espaço, desde de atenção, desde brincadeira, mas a gente também tinha uma irmandade muito forte, ainda tem hoje, até hoje, né? Por a gente ter vivido muita coisa junto. As crianças depois vieram agregando, né? Com o tempo, conforme eles iam nascendo, né? Porque a história, na verdade, era que meu pai e minha mãe queriam um menino e uma menina. Daí eles foram tentando, né? Até por tentativa e erro, né? Podemos dizer assim. Então veio eu, depois veio o Yuri, deu certo que veio a Vitória, né? Até então aí era para ser só nós 3, né? E acabou vindo os demais, né? Então a gente tinha uma família... isso é bom, porque a gente pôde curtir muito, né? Nossa infância, porque com bastante criança, o que mais tinha era coisa para brincar, resolver e
Ficava entre nós. E a separação dos teus pais já estava com que idade? Então, assim que o meu pai resolveu mudar, né, meus pais, né, nesse período, meu pai acabou se convertendo, né, a gente acabou vindo para lá com 8 anos mais ou menos, meu pai acabou se convertendo, a gente também começou a seguir, né, um pouco a fé cristã. A gente foi para Ilhotinha, para o Barreiros, que fica ali na Pescaria Brava, né, na verdade, um pouco aqui na entrada do Barreiros, que agora eu esqueci o nome, como é que se chama ali a cidade, o bairro, né, de entrada. A gente foi ali mais ou menos com uns 12 anos, mais ou menos. Então foi o período que a gente ficou ali, né. E aí vivemos bons tempos ali, né, foi uma mudança de vida muito abrupta, né, porque onde a gente morava era um bairro bem pobre, assim, a localidade bem pobre, né, e a gente já vem para um lugar um pouco melhor, assim, né, meu pai e minha mãe... Prosperaram. Isso, prosperamos dentro de uma certa limitação, né? Só que da mesma forma como a gente tinha algumas dificuldades na Ilhotinha, lá também passamos por dificuldades, né? As escolas ficavam muito longe, condição de pai também, meu pai sempre precisou trabalhar em 2, 3 empregos. E a separação foi em Barreiros? A separação foi em Barreiros. O término, né, a decisão dos dois foi em Barreiro. Mas uma coisa que me chama muita atenção e quando eu conto a minha história, né, que as pessoas elas ficam um pouco meio perplexas com o que houve, né, é a condição de que a decisão de ficar com os filhos veio pelo meu pai, né? Então, se a gente teve um período de prosperidade, né, uma condição, a gente passou por um perrengue nesse período também. Depois da separação? Depois da separação. Aí teu pai ficou com 5 filhos? Isso, meu pai ficou com 5 filhos. E aí, tipo... E o mais novo tinha o quê? 2? Isso, bem isso mesmo. E ele o Iago tinha 2 anos e eu tinha mais ou menos uns 14 anos, mais ou menos. Então, 13 anos. Na conciliação de ele trabalhar e cuidar dos filhos, foi bem difícil, Kleber. Uma espécie de pai para os teus irmãos? Isso, foi bem difícil porque assim, a gente sempre teve uma vida difícil, minha mãe nunca trabalhou, sempre foi do lar, devido a ter 5 filhos, né? Então o lar ele tomava muito tempo mesmo. Até a parte de organização escola, casa, almoço, então ela nunca teve, e meu pai também nunca deixou devido a essa questão patriarcal, né, que tinha. Então para manter os 5 filhos na época, meu pai tinha que ter 3 empregos praticamente. Então ele praticamente quase vinha em casa, passava 3 horas e ia trabalhar. E aí quando aconteceu tudo isso, né, houve a ruptura do relacionamento, minha mãe acabou realmente tirando um tempo para ela. Enfim, ela foi. Ela seguiu o caminho dela e meu pai ficou meio, né, e agora? Como é que eu faço? Porque daí veio daí desceram de novo a ladeira. Aí descemos a ladeira de novo, porque o que acontece? Aquela situação, né, a população e os vizinhos, em vez de ajudar, prejudicavam, né, porque eu era um rapaz já de 13, 14 anos, então eu acabei tendo um amadurecimento muito rápido na minha vida, porque, por exemplo, nesse período meu pai tinha que trabalhar, então eu tinha que fazer o almoço, eu tinha que pôr a roupa para lavar, eu tinha que arrumar meus irmãos para o colégio, eu tinha a responsabilidade de deixar meus irmãos na creche e depois ir com o restante, né, para outra escola, que, por quem conhece ali, né, tô tentando lembrar o nome do bairro ali, que é o início. A creche ficava bem no início ali, praticamente da BR, e o Barreiros ficava lá dentro, né? Tu levava os irmãos para... Levava os irmãos para o colégio. Levava a creche? Tanto levava como buscava, né? Então levava os pequenos para a creche e os maiorzinhos para a escola? Para a escola nós ia juntos. Na escola a gente estudava junto, que era o ensino fundamental, né? Então, nesse período aí, meu pai ainda continuou trabalhando, mas ele acabou largando um dos empregos, né? Então ele ficou só com um. E mesmo ele largando um dos empregos, a gente começou a ter muita denúncia de conselho tutelar, né? Porque ele deixava os filhos numa contigo. necessidade, deixava os filhos comigo, né? Apesar que a gente tinha alguns pontos de ancoragem ali que nos ajudavam, que são pessoas da igreja, que lá em casa sempre estavam de olho em nós, né? Sempre os vizinhos. Mas tinha pessoas, como no mundo tem, né? Pessoas que não queriam bem, sei lá o que faziam, que acabavam tendo esses problemas. E daí ele tinha que deixar de trabalhar para não perder os filhos. Então, aí foi um ponto bem crucial da nossa vida, né? Que daí quando ele resolveu tomar essa decisão, que tipo assim, o conselho tutelar foi bem claro, né? Ou tu dá um jeito, ou tu perde as crianças, né? Ele teve que literalmente largar todo o emprego para poder ficar com nós, né? E aí foi um ponto crucial de necessidade. Isso, aí nós passamos necessidade. Que daí que aconteceu? As coisas começaram a desfalecer, né? Começou a faltar bastante coisa de casa, a gente viveu literalmente de doação, né? Da igreja. Foi tempos bem difíceis mesmo. Meu pai nunca deixou faltar nada, mas a gente tinha que escolher entre as 3 refeições, né? Que é café, almoço e janta, ou era almoço, era janta, e as demais coisas era meio enrolado, mas por uma condição cristã, né, cara, e uma fé que ele sempre tinha, né, nisso, Deus sempre proveu, né? A gente nunca passou fome, de tipo assim, não ter o que comer nenhuma refeição. Mas não podia comer o que não queria. Podia comer o que queria, né? Foi bem dificultoso, ainda mais uma família com 5 filhos na época, né, que já passava dificuldade, né, meu pai tendo 2, 3 empregos,
fazer uns bicos, ele fazia final de semana. Durante a semana ele trabalhava no posto como frentista e à noite ele trabalhava à tarde, né? É que daí ele pegava das 6 da manhã até as 3 da tarde como frentista, das 3 da tarde até as 8 da noite, 10 da noite, ele trabalhava no próprio posto, mas no restaurante. E aí, final de semana, ele ainda fazia mais uns bicos para poder complementar a renda, né? Nesse período que tu me disse ali que vocês se converteram. Certo. Né? Vocês se converteram e depois da conversão que as coisas ruins começaram a acontecer. Certo. Né? Então, veio a separação dos pais, daí logo em seguida veio os perrengues, a denúncia do Conselho Tutelar, né? Tu já tinha 14 anos. Como se vê, né, essa conversão familiar, que não foi só do pai, foi da família inteira que carregava os filhotes todos para a igreja? Sim. Um certo desamparo. E que lição tu tira disso tudo e que visão tu tem de Deus nesse momento? Então, na verdade, é uma pergunta realmente um pouco difícil, porque agora a gente visualizando a trajetória, a gente começa... Teve vários porquês, né? Porque Deus... Mas tu se perguntava naquela época? Não, na época não, mas eu... Não com Deus, assim, sabe? Mas sim o porquê que estava acontecendo aquilo, né? Porque meu pai era alcoólatra, né? Alcoólatra, então... Antes da conversão. Isso, da conversão. Então, a conversão, ela veio com um bom resultado. Porque meu pai mudou os hábitos dele, né? Então, ele era aquele tipo de alcoólatra, não é aquele tipo de alcoólatra que bebia e ia dormir. Ele era um tipo de alcoólatra um pouco agressivo, né? Então, a conversão, ela veio com uma consequência boa, né, para tudo, né, para mudança de comportamento, para dentro da realização. A gente também, dentro de uma forma, para dentro da família, né, do meu pai, o pessoal começaram a ver a família como referência, né. Só que quando a gente, acho que com 2 ou 3 anos de conversão, não lembro agora exatamente, faz tempo, a gente resolveu ir para pescaria, e aí as coisas acabaram, não sei se uma aprovação de Deus com nós, né, com a família, ou Deus tentando, vou dizer para ti, limpar, né, a sujeira, ou te mostrar o que estava oculto, para meu pai realmente tomar uma decisão na condição de relacionamento. Mas nesse período, meu pai colocou a vida dele em xeque, né? Ele teve um trecho que poucas pessoas conhecem, que só a família conhece, que ele pensou em se suicidar na época. Pela necessidade. Pela necessidade. De ele não poder prover. De ele não poder prover, do que as coisas estavam acontecendo. E ele conta isso, para mim é muito forte. Ele conta que quando a gente... Aqui é para contar a tua história, continua. Não é o primeiro que chora. Que quando a gente foi pro colégio, né, ele foi em casa e as necessidades bateram a porta. Ele tinha uma criança pequena de 2 anos em casa e ele resolveu se enforcar dentro de casa. E ele conta que tudo preparado, corda, tudo para se enforcar. Ele conta que quando ele botou a corda no pescoço, ele ouviu o Iago, que hoje, na época, deveria ter 1 para 2 anos, de 1 para 2, né? Ele ouve o Iago chorar e chamar pelo nome dele, né? Aí quando ele ouve aquilo, ele tira, né, e vai ao quarto, ele vê que o Iago estava dormindo. Então, ali ele teve a certeza de que ele precisava passar por aquele processo. E que existe algo superior a nós. Superior a nós. Que quando ele ouviu a voz, né, do Iago chorando, pedindo pelo pai, ele vai para o quarto e ele está dormindo. E após aquilo ali, ele entendeu que realmente Deus estava com ele. Porque naquele momento, quando ele resolveu tirar a vida dele, né, ele entendeu que talvez Deus tivesse abandonado ele, né? Pô, tinha um casamento estruturado há 15 anos, 10 a 15 anos, as coisas começaram a melhorar para nós, né, dentro de uma perspectiva de mudar o lar, comprar um lar melhor, uma casa melhor e tudo mais, e de repente desmoronou, né? Daí ele botou em xeque essa informação de saber se Deus estava com ele ou não, né? É onde ele toma essa decisão. E aí ele vê que realmente Deus estava dentro do processo, né? Então, tu com 14 anos, com tudo isso acontecendo, ao invés de tu, sei lá, adolescente, né, se revoltar, tu fortaleceu a tua fé? Então, é isso que hoje as pessoas, quando a gente conta um pouco sobre a nossa vida, né, sobre tudo que aconteceu, a gente tinha tudo para ser uma família revoltada, né? As crianças, meus irmãos, tudo, né? Eu tinha para tudo ter isso, né? Mas essa forma de criação do meu pai, essa forma da questão cristã, da educação cristã, a gente está dentro da igreja, indiferente ou não da gente ter a nossa decisão ou não, que não era uma decisão, era uma obrigação, pai, criação e tudo mais, nos fez a gente se tornar outras pessoas, né? Por isso que eu falo que hoje, na verdade, a gente não está à mercê, né, do que o futuro nos aguarda. Não, a gente que cria a nossa própria história, né? Então eu sempre digo que história triste toda família tem, né?
Agora, o que a gente faz com ela que nos diz o que vai ser no futuro, né? E tá, vamos 14 anos e a tua adolescência? Já veio para o Capivari ou ainda está lá Então, Pescaria Brava? Quando vocês vêm ali para... quando acontece tudo isso ali na Pescaria Brava, que há essa situação, o meu pai, né, ele toma uma decisão de que é conhecido, né, pelo marido que a mulher deixou, é o cara dos 5 filhos, né, toda aquela trajetória, aquelas informações, ele se sente um pouco, tipo assim, ele precisa mudar o ambiente, né, ele precisa sair do lugar que ele estava e ter um novo na vida dele, né. E aí eu acho que a gente ficou 1 ano e meio, 2 anos ali na pescaria, não, acho que chegou a dar uns 2 anos. E aí ele, com ajudas, né, de algumas pessoas que nos acompanharam desde a pessoa que fez a conversão do meu pai, né, que é o irmão Pedro na época, ele sempre nos acompanhou de perto, ele muito nos ajudou nesse período, né. Ele meio que encaminhou a nossa vinda de volta para Capivari de Baixo, que daí eu vim morar na Santa Lúcia. Né, ali onde teu pai mora agora? Isso, onde meu pai mora agora. Então a gente praticamente teve 3 casas, né, antes, né. Então a gente morou em Caparilhotinha, fomos para Barreiros, né, e hoje a gente volta para Capivari. Mas na Santa Lúcia começa daí o mover de Deus. Ali começa o mover de Deus. E as coisas vão nas melhorando. Nas nossas vidas as coisas começam a melhorar. Devagarinho, mas começam a melhorar, né. Meu pai veio para um ambiente novo, pega uma empresa nova para trabalho, a gente escola, um momento. Meu pai conhece uma pessoa muito boa, né, na época. E que vai para 7 filhos daí? Que vai para 7 filhos. Aí essa história que daí, tipo assim, o que já era difícil... Que era 5, ficou 9, né? Ficou 7 filhos, mas 9 pessoas dentro de uma casa. Filhos. E a casa, cara, a casa tinha 30... Ela tinha 5 por 6, dá? Não, 5 por 4. 5 por 4, 5 vezes 4, 24. Então, ou seja, 24, ela tinha 30 metros quadrados. A casa tinha 30... Para 9. 30 metros quadrados para 9. E aí meu pai disse que quando ele conheceu essa pessoa, né... ele escondeu as crianças no guarda-roupa, como diz outro, né? Para não sair um puro. Depois que ela aceitou, começou a sair um puro dentro do guarda-roupa, né? Mas ela foi uma pessoa também que foi divisor de água na nossa vida por uma condição de criação, né? Ela literalmente acolheu, né, a gente como filho. A Adriana, se ela estiver vendo isso, sempre tive um carinho enorme por ela. E aí juntou, né? Porque ela abriu mão, né, Kleber? Ela tinha 2 filhos, né? Tinha uma condição de criação de filho, morava numa casa legal, né? E ela podia dar tudo que os filhos delas podiam ter numa condição menor, para né? Dividir para 7. Para dividir para 7. Então, às vezes, muitas vezes os filhos dela queriam um tênis bom que tinham antes, não poderiam, porque ela tinha essa mentalidade que se fosse dar para um, tinha que dar para todos. Então, isso foi muito, muito legal da parte dela quando ela resolve agregar junto com meu pai, né? E ter essa criação. Então, a casa de 30 metros quadrados com 9, onde a casa tinha 2 quartos, né? Uma sala. E aí meu pai fez um puxadinho, que na época foi a cozinha, né? É onde os 7 filhos dormiam... os 6 filhos dormiam num quarto. O quarto tinha 2 por 2, 2,5 por 2, uma coisa assim. 2,5 por 2. E a gente dormia 6 num quarto, né? Beliche era rodo, né? Beliche, cama no chão, né? E no outro quarto dormia a menina sozinha. Porque a gente, mais uma vez, teve denúncia de conselho tutelar. Para não dormir com a macharada. Para não dormir com a macharada. Aí meu pai e ela dormiam na sala, né? E essa menina dormia no quarto sozinho, né? Foi uma decisão deles na época, né? Então foi mais ou menos isso. Então hoje a gente vê, assim, né? Os nossos filhos, essa atual geração aí, que sempre o mínimo é ruim, né? Que... nunca estão contentes, ou nunca estão satisfeitos, ou nunca estão gratos com o que se tem, né? Então, por exemplo, nesse período, né, por mais que o espaço era pequeno, mas o amor era grande, né? A grande, tanto na parte do amor afetivo, né, como também na parte de cumplicidade, companheirismo, de a gente entender o momento. Claro que eram todos criança, né? Eu era mais velho, eu deveria ter uns 15 anos. As demais tudo criança, mas assim, todo mundo se respeitava. Daí, realmente a escadinha ela veio maior, né? Porque daí os filhos dela vieram com 7 anos, o outro, acho que um tinha 10 anos, o outro tinha 7. Então, tipo assim, tudo, e o engraçado é que a gente tudo se acolheu, ninguém ficou com ciúme de ninguém, sabe? Porque, tipo assim, quando traz 2 pessoas de fora para entrar para dentro de um mesmo ambiente, a gente super se acolheu como irmandade mesmo, ao ponto de colégio um defender até o outro numa condição... Mas com essa galera toda não deu certo, né? Cara, então, meu pai ficou um bom período com ela, até meus 18 anos,
Então, ou seja, acho que foram 6 anos ou 7 anos de relacionamento. Agora eu sou um pouco ruim com datas, mas foi mais ou menos isso, porque com 18 anos eu resolvi casar, né? Deu muito certo. Inclusive, meu pai conseguiu construir casa, melhorar o ambiente, né? Eles adquiriram muita coisa junto. Ela acabou se formando na época, meu pai também. Então, o problema foi que eu vou dizer para ti que hoje eu reconheço isso, né? Os filhos atrapalharam um pouco, né? A gente, conforme vai crescendo, ao invés de ter a maturidade, a gente começa a ter um pouco de, sei lá, o que se passa na cabeça, né? E também um monte de adolescente junto. Isso, é tipo assim, de pôr em xeque, né? Daí tinha aquela condição, hoje tu tens, né, uma filha que mora contigo, tu estás num relacionamento, sabe o quanto é difícil essa conciliar, né? Conciliar, né? Entre, tipo assim, pô, não vou deixar meu filho aborrecido, porque eles são, né, o que ficaram comigo por um perrengue, mas também não quero deixar a pessoa que eu escolhi para estar do meu lado também. Então isso foi muito difícil, essa conciliação depois de maduros, né? Porque quando era criança, fica quieto, cala a boca, vai pro quarto, dorme. Ela tinha Mas vai crescendo, de adolescente, vai crescendo, já muda e tal, e acabou... começa a ter a sua própria identidade, né? Quer impor algumas coisas. E meu pai chegava do serviço toda a vida, né? Com isso, né? Ela reclamando de um lado e os filhos reclamando do outro. Imagino. E isso acabou... É bem difícil, E acabou tendo um desgaste. Mas levou vocês para outro nível. Levou para outro nível. Daí que aconteceu? Acabou tendo um desgaste, meu pai voltou novamente a ficar sozinho, né? Só que, porém, com os filhos um pouco maiores, né? E quando a Combento entra na tua vida? Então, esse período de quando meu pai vem de pescaria para Tubarão, né? Meu pai precisava trabalhar, né? Coisa que já estava acontecendo na pescaria, que a necessidade bateu a porta, e um dos motivos da gente vir para Capivari foi para ficar um pouco mais próximo de pessoas que nos conheciam, né? E aí, nesse meio caminho, né? Que meu pai precisava arrumar um emprego e tudo mais, ele não poder ficar em casa, né? E aí a gente já conseguiu, né, a vaga na Combento. A Combento era integral? Era Combento era, não, meio período. A gente estudava de manhã, né? Ia para Combento e daí tinha como modificar. Isso, Todos? Todos. Os 5? Todos os 5. Foi até engraçado que a Combento hoje ela nos conhece, né, pelos 5. E vou deixar um abraço aí para Combento. Vou deixar um abraço aí para a tia Márcia, né, para a dona Lourdes, que acompanhou muito a nossa evolução, né? E meu irmão foi para Combento com 3 anos, né? Então a gente teve um passado bem legal lá, tanto passado como trajetória. Então, né? A Combento ela é uma instituição que traz benefício para a criança carente. A Combento hoje ela é uma entidade sem fim lucrativo, né, que é onde ela tem ajudas de terceiro, né, para esse momento, para essas pessoas hoje que os pais precisam trabalhar, né, não tem com quem deixar, até para as pessoas realmente carentes que, por exemplo, não era o nosso caso, mas tinha crianças, e ainda até hoje tem. Esse dia eu fui lá dar uma palestra lá, porque eles têm uma condição de... Como é que eu vou te dizer para ti? As pessoas que deram certo, uma condição passaram por lá e hoje passaram por lá e hoje tem uma história a se contar, né? Na verdade, todo mundo tem, mas que eles entendem se deu bem na vida. Se deram bem na vida. De uma certa então, eles fazem um programa de a gente voltar lá para poder dar uma palestra e tudo mais. Para quem está lá, saber que tem uma oportunidade de vencer. E o que é engraçado é que, tipo assim, ó, eu sempre sentava lá e via essas pessoas lá falar, cara, passei por aqui, passei por aqui. E quando eu estava lá na frente, eu me coloquei no lugar deles, que, tipo assim, para mostrar para eles que realmente eu já tive ali, né? E que realmente o que eu estou dizendo hoje... E quem ia lá dar palestra na tua época também já tiveram ali. Já tiveram ali, né? Um deles foi o Felipe da Maiara, né? Que acabou passando por lá também, trouxe palestra para nós, né? E a Combento, ela tem essa missão, cara, de pegar essas crianças, né? Eu vou dizer para ti que entra uma condição de educar, né? De ensinar, de acolher e preparar para o mercado de trabalho. Então, ou seja, tem crianças que entraram lá dentro com 6 anos de idade, com 5, já teve condição com 3, né? E acabam saindo com 15, 16 anos. Então, eles fazem um trabalho muito legal. Então, tu imagina, a criança é quase um orfanato que acaba ficando com a pessoa durante um período até a adoção, né? Não é assim, mas eu falo que a pessoa acaba ficando bastante tempo lá dentro, né? Então, tem vínculos lá com pessoas que ficam lá 10 anos, passam por períodos lá dentro, né? E a Combento, ela foi fundamental para isso, cara, para que a gente pudesse desenvolver, né, o crescimento, a condição de... Aprendi muita coisa lá dentro, esporte, como judô, dança. Lá também tem muitas artes de música, balé, crochê. Tem várias oficinas lá dentro para poder manter a criança ocupada, né? E além de tudo isso, né, eles têm um reforço, né, uma extensão da escola, né? Então, tu acha que a Combento, hoje em dia, para essas crianças carentes, ela serve, digamos... como um trampolim? Isso. Eu digo que, tipo assim, até aproveitando o espaço, Kleber, que quem puder conhecer a história da Combento, né? A Combento, ela fica aqui no Maitá, quem vai em direção ao São Martinho, né? Quem puder conhecer a Combento,
Porque a gente sabe que hoje em dia tem muita instituição, né? Às vezes pedem ajuda, às vezes criam uma causa, mas a causa ela não é tão benéfica, né? Quem puder conhecer a história da Combento, o que a Combento ela agrega na sociedade, cara, a pessoa vai se maravilhar com o que eles fazem lá dentro, né? Então, ou seja, sim, ela é um trampolim hoje para crianças, muitas vezes crianças que passam um dia só com uma refeição e com a refeição da Combento, né? Então eles entregam cesta básica para essas famílias, eles passam por psicóloga, passam por assistente social, crianças que têm maltrato, cara, maltrato, que pais, né, alcoólatras bate, mães que deixam abandonada, se a criança não tivesse ali, então né? tem um acolhimento também, tem, né? cara, assim, desde um emocional, acompanhamento, os cara, tanto psicológico como didático, né? Isso, tipo assim, a nossa história ali dentro, perto de quem estava lá com você. Quem tá lá dentro, cara, assim, a nossa história era leve. Era Tinha leve. coisas... A gente, até as pessoas... não tem quando uma pessoa rica ela entra numa escola pública, que as pessoas vê o comportamento diferente, um patamar diferente de educação. A gente era meio que essas pessoas na dentro Combento. da Combento. Então lá tinha gente com crianças mais precariedade, isso, de convívio familiar. Bem isso mesmo. E além disso, cara, a Combento também ela tem uma dificuldade porque as crianças elas vêm revoltadas, né? Elas vêm muito revoltadas ou seja, elas não obedecem. Elas têm uma falta de educação, né? Elas têm uma condição onde... Elas vêm má educadas. Má educada, isso né? mesmo. E acabam, eles tentam, né, contornar tudo sem isso. Referência. Né? Sem referência. Eles fazem um trabalho em conjunto, né? Chamam os pais para tentar ajudar, né? Já teve criança que a família entregou literalmente para a Combento, e a Combento fez toda a parte de trâmite legal para uma doação, né? Uma adoção. Então eles fazem um trabalho bem legal na sociedade, cara. Bem legal mesmo. Quem puder... E eles são... então aqui, ó, vou deixar aqui... Tem um convite, né? Não, para você que quando ouvir aí nas redes sociais, né, que a Combento aí está precisando de algum tipo de ajuda, que você teve um pouquinho mais minucioso a história dela, né? De um aluno, digamos assim, aluno que fala, né, aluno. Que passou por lá. Então que ajude, né? E também um dia, quem sabe, a gente trazer aqui... Né? A dirigente é a Márcia? Não, hoje mudou a diretora, não lembro exatamente. A Márcia foi uma pessoa que foi minha professora na época, até hoje. Está aberto o convite aqui para a diretora da Combento vir contar a história da Combento. Isso, seria legal, muito cara. Interessante aqui no Confraria Podcast, conte sua história, que eu tenho certeza que vai agregar aí até para buscar... recursos, né? Mas a Combento, ela aceita doação particular? Aceita. Na verdade, hoje ela vive disso, né? Claro, tem a prefeitura tem uma coparticipação lá, tem né? Os convênios. Dos convênios, mas 60%, eles vão saber dizer melhor, mas acho que 60% ou 70% são investimentos de empresários de que acabam doando, né? Não, então, eu sei que também se eu não me engano, eu já fui 2 almoços na Combento, acho que é para arrecadar dinheiro. Eles fazem muito disso, ações beneficentes. Eu já fui 2 almoços, até deixar aqui para nossa a audiência, né, quando tiver, participar, né? Cara, porque vai ajudar e vai, de repente, mudar a vida de alguém que vai trazer um futuro melhor. E uma coisa bem legal, só para nós concluir essa passagem, é que a Combento ela tem uma ação de final de ano que eles fazem arrecadação de brinquedo para crianças, né? E aí eles falam que existe padrinhos, eles separam, né, as crianças e colocam um pouco no correio, colocam em outros lugares, né, para as pessoas apadrinhar essas crianças. Cara, tu não tem noção como aquilo gera uma expectativa nas crianças. Né, porque as crianças não recebem nada nessas datas comemorativas, né? E a Combento ela pega esse papel de Natal presentear, né, essas crianças. Então isso também foi uma coisa que marcou muito na Combento, né? Essa parte de datas especiais como Dia das Mães, Natal, Páscoa. O engraçado, né, que o primeiro mandamento dos 10 mandamentos, né, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, quando a gente vê ações como essa, nada mais é que o amor, né? O amor. Então, agradecer essas pessoas que estão aqui nesse plano, né? Que, às vezes, se doando o seu tempo, né? Principalmente os colaboradores, as pessoas que fazem parte da equipe, os que estão na frente, que se doam, com certeza, não só de corpo, mas de corpo e alma. E isso é amor, né? Em prol de pessoas desconhecidas, como tu falou, às vezes crianças com bastante dificuldades para educar. Então, se não fosse o amor dessas pessoas, com certeza a gente não teria vidas transformadas tipo a tua, né? É isso mesmo. Eu acredito sim que a Combento ela foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque ela me inseriu no mercado de trabalho. Ela me deu aulas de etiqueta, deu aula de comportamento, deu aula, na verdade, de entrevista. Então, na verdade, ela me inseriu no mercado de trabalho, né? Então, um pouco de tudo da minha bagagem, hoje eu falo profissional, né? Emocional, né?
foi gerada dentro da Convento. Então, eles que me prepararam para o mercado, né? E, claro, e através de ter esses cases de sucesso, vamos dizer assim, como cases de sucesso, mas na verdade são pessoas que caminharam, trilharam coisas boas, né? A gente acaba se espelhando e tentando ser, quero ser algo parecido com aquela pessoa, né? Então, porque quando tu tá na Convento, e quando chega os alunos da Convento, com toda a vida que eles têm, né? Com tudo aquilo que eles passam, eles ficam um pouco sem perspectiva, né, cara? Não é igual o colégio, tu pergunta o que tu quer ser quando tu crescer. Quero ser bombeiro. Essa mentalidade, ela meio que se perde ali dentro. Porque, tipo assim, eu quero a mentalidade que eu quero ter, eu quero poder almoçar, eu quero poder comer bem, eu quero essa mentalidade, as pessoas que acabam na época, né? Hoje não sei como é que tá, mas era muito disso. E eles te dão esse foco novamente, né? Cara, vou voltar para o mercado de trabalho, te inserem, eles têm um programa de menor aprendiz, jovem aprendiz em grandes empresas, esse também é um diferencial, como o Tractebel, como o Giasse, como o Angeloni. Então eles te inserem em grandes empresas que te dão a oportunidade, olha, a gente te trouxe até aqui, agora o que tu vai fazer daqui para dentro é contigo. É contigo. Vai aplicar o que tu aprendeu aqui. Tu aprendeu aqui dentro. Né? Tá aí agora falando do mercado de trabalho, falando todo nesse processo, toda nessa... E qual foi o teu primeiro emprego, com que idade, e saiu da Convento? Não, então, o que aconteceu? Na verdade, aí, enfim, a Convento, na verdade, ela foi até um certo período, porque como eu morava em Capivari, né, eu dependia do repasse do governo de Capivari para Tubarão, para mim poder receber, né, para eles poderem receber essas crianças, né? E o governo de Capivari, por algum momento, né, ele resolveu cortar o repasse. Eles pararam de repassar, né? Os valores, eles tiveram que cancelar, né, as nossas idas tá, pela prefeitura. Pela prefeitura mesmo. Capivari. Então, o que aconteceu? A prefeitura realocou essa galera para o SEACA, né? Então, tu imagina, eu era um rapaz que estudava no Otto, né, fazendo... Só te interromper um pouquinho. A presidente hoje da Convento é Maria Nilta Teffen. Nilta Teffen. Então, deixar um convite aqui, se ela quiser, só... Tá presente, né? Presente, contar a história da Convento, será muito bem-vinda. Isso. E aí, o que aconteceu? Daí nós viemos para o SEACA, que o SEACA, na verdade, também é uma instituição dentro de Capivari parecida ou até igual a Convento, né? Então, o SEACA hoje só que na época era uma instituição um pouco menor, né? Com menos recurso, com menos sala. Capivari. Então, não conseguia comportar todo mundo de Capivari. Então, o governo fez o quê? Né? A gestão de Capivari acabou fazendo parceria com a Convento e colocou os alunos também de Capivari lá. Aí, nessa gestão, eu não sei se na época o SEACA acabou aumentando e tal, eles acabaram cortando e trouxeram todo mundo para o SEACA. E, que cara, era meio parecido. Tem a mesma história, mesma pegada. Mas ali, cara, que eu literalmente vi que não, cara, agora não posso ficar mais nessas entidades. Eu já tinha seus 16 para 17 anos, eu já estudava no Otto, né? O Otto, para quem não conhece, ali tem primeiro, segundo e terceiro ano, então as pessoas que estão ali já... Então, tu imagina, o Otto, ele terminava as aulas, né, 11h40, mais ou menos, é o finalzinho do expediente ali do Otto, né? Eu no auge da juventude, né, namorada, meninas e tudo mais, eu levava a roupa escondida dentro da mochila, esperava todo mundo sair. Quando a escola ficava vazia entre meio-dia e 1h30, eu trocava a roupa rápido e entrava para dentro do SEACA, porque o SEACA ele fica anexo ao Otto, ele fica bem do lado do Otto, né? Então eu já entrava para o SEACA. Então eu era um dos mais velhos dentro do SEACA, tudo criança pequena, né? Aí ali eu resolvi, assim, conversar com meu pai, né? Esse cara... Não dá mais. Não é mais para mim. Não faz mais sentido para mim, né? Eu preciso trabalhar. Meu primeiro emprego, na verdade, foi no Keck Motos. Eu comecei a trabalhar como ajudante de oficina, né? Era uma oficina de motos? Uma oficina de motos, ali em Capivari. Fiquei um período ali, né? Daí início, meu pai voltou para a Convento para tentar me inscrever dentro de um programa, né? Daqueles tem de menor aprendiz, né? Só que o chamado demora um pouco, nem sempre abre as vagas, né? Então a gente ficou lá. Aí passei, daí do Keck fui trabalhar num posto, né? Na lavação de um posto. Isso tudo, Kleber, com 17 para 18 anos. Sabe, 17 anos ali, mais ou menos. Trabalhei na lavação, depois peguei como frentista no posto, com 17 anos. Na época eu não podia, mas a gente já trabalhava nessa condição. Fiz umas outras atividades, né? Sempre focado nisso. Meu pai sempre dizia, cara, onde tem curso de graça, te qualifica. Te qualifica. Então, ou seja, hoje eu tenho um curso de soldador, tenho um curso de caldeireiro, tenho um curso de implementos rodoviários, tenho um curso de contabilidade, sabe? Então, assim, porque nesse período de Convento, período que eu tive em casa, ocioso, meu pai sempre dizia... E quando tu foi parar era Tractebel na época? Isso, Tractebel. Daí o que aconteceu? Quando eu passei pelo Keck Motos ali, enfim, lavação de carro, que na época era um posto que tinha ali, o posto Viana, né, e tudo mais, eu peguei trabalhar no Giasse. Fiquei um período no Giasse até que a Convento me chamou,
né, para trabalhar na Tractebel. Meu sonho do meu pai sempre foi trabalhar ali dentro. Meu pai entrou na usina, depois que ele veio para Capivari, ele entrou na usina e a usina foi referência para ele. Na verdade, a usina para Capivari de Baixo, ele é uma referência territorial, né, por condição de emprego, né. Aqui é uma grande empresa. É uma também, grande né? empresa, na verdade, então o crescimento ali dentro é muito exponencial, né. Meu pai sempre teve essa vontade, até que eu consegui entrar como menor aprendiz ali dentro. E ali dentro eu fiz algumas amizades, né, com pessoas da própria gestão, né, e aí fiquei ali durante 2 anos. Dos 17 aos 19. Isso, uns 2 anos ali, 1 ano e pouco. E aí após isso, cara, eu acabei acabando o internato ali, que é a parte do internato, O contrato. contrato com eles, da parte de gestão, né, e aí eu voltei a trabalhar dentro da própria Tractebel, mas por terceirizadas, porque eu fazia o quê? Eu fazia a parte de contratação de terceirizada, então eu tinha muito contato, né, com as pessoas do RH. Né? E ali eu exerci, cara, tudo aquilo que eu aprendi na Combento. Exercer o direito de se dar bem, conversar, né, dialogar, me posturava como deveria fazer. Apliquei tudo aquilo que eu tinha que aplicar, sabe? Então, nesse período ali, a gente trabalhou ali dentro da Tractebel, até que um dia surgiu a necessidade de eu... Estou já pulando algumas etapas que me chamaram mais a atenção, né? Meu pai surgiu... Ali na Tractebel tem a vaga de operador de usina. Né? E daí ali já é a abertura para te entrar dentro da Tractebel mesmo, que na época era a Tractebel Energia, né? É a abertura para quem quer entrar, né? Dentro desse quadro seletivo, porque ele tem um quadro mais... Tractebel eu imagino que tem em torno de 20 a 30% quadro administrativo, né? E o restante é tudo operacional, né? Manutenção, mecânica, engenharia, operação. E aí surgiu um curso, né, de operação de usina no Senai, acho que foi um dos primeiros. Eu entrei nesse processo seletivo, passei em 12º. Não, sexto ou 12º, não lembro exatamente. Passei, era um curso com 20 pessoas e acabaram se formando só 6 ou 5, não lembro exatamente. E aí a gente acabou entrando, né, fazendo estágio. Aí meu pai achou que ali eu estava encaminhado. Ele achou que ali era o divisor de água para minha vida, né? Aí ele achou que ali eu ia engalhar e ficar Até se aposentar. Até se aposentar. Só que, cara, eu sempre tive um chamado na minha vida com vendas. Né? Meu negócio sempre foi lidar com pessoas. E tu acha que esse processo, né, de entrar na Tractebel talvez tenha sido um propulsor para lá na frente ter aberto a Invicta Solar? Então, podemos dizer assim, teve uma certa significância, né, por um conhecimento, mas ela não foi o estopim da necessidade ou da visualização. Que daí tu passou, porque nosso tempo está acabando, e vamos direto para a Invicta, né? Sim. Nesse meio tempo casou com 18 anos com a Thaís. Isso, casei com 18 com a Thaís, estava na Tractebel, precisei sair da Tractebel porque o valor do estágio não pagava minhas contas, né? Minha esposa ficou grávida, né, do Enzo. Aí eu peguei trabalhar com vendas, né? Aí eu peguei vender carro, nisso, acabei conhecendo. E foi parar vendendo energia solar. Isso, e abriu a tua própria empresa. Isso, daí acabei fazendo o quê? Fui para o ramo de energia solar como vendedor, né? Acreditando muito no potencial da energia solar. Trabalhei muito forte nisso, né, com eles, até que a sociedade dos meus antigos patrões não deram certo, né? Eu me vi desempregado, numa necessidade de... Em 2020 abriu a Invicta? Em 2020, bem na pandemia, foi onde eles acabaram fechando a empresa. Em 2019, final de 2019 para 2020, até que eu resolvi abrir a Invicta, né? Que hoje é uma das principais empresas de energia solar do sul do Brasil. Hoje, graças a Deus, a gente está entre as 3 maiores empresas aqui da região da Amurel e sul do Brasil. Uma empresa hoje que é focada literalmente em processos, e hoje a gente trabalha em várias esferas, né? Então, hoje eu trabalho com engenharia própria, hoje eu trabalho com instalação própria, hoje eu tenho a parte de equipamento próprio, né? Toda a parte de venda e instalação, tudo nosso, né? Então, isso é um diferencial hoje no mercado, né? A Invicta, ela nasceu em Capivari. Agora está em Tubarão. E agora está em Tubarão, ali aqui na em Oficinas. Entre a Altamiro Guimarães e a... Cível Carguimim, né? Cível Carguimim. Ela fica Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Por que fazer um sistema solar? Cara, o sistema solar ele existe vários benefícios, né? Desde a parte de uma condição onde tu estás ajudando o planeta, né? Essa condição sustentável, né? Isso acaba dizendo muito sobre a tua pessoa no mundo, né? O teu propósito, né? E principalmente, que eu acho que é o fator que leva todo mundo a buscar isso, é a economia. Né? Hoje a gente diz que o sistema de energia solar é o seguinte: hoje todo mundo tem um custo fixo. Né? E o que o ser humano hoje, dentro de uma condição quer? Ele quer eliminar custos, né? Ele quer ter uma vida melhor com menos custos, custo operacional, custo de despesa. Então, ou seja, algumas coisas a gente consegue
né, dentro de um controle financeiro, reduzir. Outras não tem como. Por exemplo, água, luz. As pessoas não se privam hoje de conforto. Antigamente existia muito aquilo, né? Ah, apaga a luz, toma banho com 2 minutos, desliga a televisão. A minha avó, ela achava que aquela luzinha da televisão que piscava, aquilo lá gastava... Não. Então, assim, antigamente as pessoas queriam controlar isso. Hoje em dia ninguém mais controla, né? Todo mundo quer ter um conforto, todo mundo tem um ar-condicionado, todo mundo tem um aquecedor. Então, deixar bem claro aqui que hoje, tu fazendo o sistema de solar, tu deixa de pagar energia. A intenção é essa é o principal propósito. Né? Então, tu não vai ter um custo a mais agregado adquirindo, muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. Hoje tu tens um custo, né? Então, esse custo ele vai te perseguir pelo resto da vida. E se tu tomar essa decisão de fazer um orçamento de energia solar e optar em pôr energia solar, esse custo ele é num curto período de tempo, para tu tomar de decisão da aquisição do equipamento. Se tu resolver fazer em 30 vezes, em 12 vezes, em 48 vezes, é só nesse período. Depois disso, tu tens a parte de... Ô Igor, o que passa na tua cabeça, né? Sair ali de quase passar fome, né? De quase passar fome, toda essa trajetória que não digamos assim, não previa o futuro, né? Para hoje, né, ser um empresário bem-sucedido, né, adquirir o sucesso. Sim. A gente sabe que passou pela Combento e hoje aí é responsável pelo sustento de 20 famílias. O que tu sente? Então, são perguntas que me faço todos os dias, né? Que esse dia a gente estava conversando com a minha esposa ontem, que hoje a gente está vivendo os momentos que a gente sonhou um tempo atrás. E que as coisas aconteceram de uma forma que eu acredito muito nisso, né, cara? Deus, ele desenhou isso para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou, né? Então, hoje eu me sinto privilegiado, me sinto honrado por Deus me conceder isso. E, principalmente, eu acho que, claro, a condição financeira, como tu falou, de renome, ou uma empresa ser conhecida na cidade, é muito gratificante, mas uma coisa que eu sempre pedi a Deus, né? Poder prosperar isso e estender isso a mais famílias. Porque o evangelho é isso, né? Tu receber, celebrar e passar, né? Então, no momento que eu me emprego 25 famílias, meu propósito sempre foi esse, né? De poder despejar aquilo que Deus me deu sobre as demais famílias, né? Bom, a gente já está chegando ao final da nossa história, tá? Com medo de não ter o que falar. Achei que não ia dar. Faltou tempo. Tem que fazer outro programa. Vamos lá. Vou para as últimas 3 perguntas, certo. Tá? Como você define a felicidade? Rapaz, como eu defino a felicidade, cara? A felicidade, ela é definida por momentos, né? Eu acho que essa condição do momento família, de tu poder ser grato, né, a tudo que tu vive, tudo que tu passa, porque tudo tem um propósito. Então a felicidade, ela não, claro, eu vou usar essa narrativa, né, que o pessoal fala que é clichê, né? Não está no dinheiro, né, e sim no momento. Os momentos que tu possam celebrar, né? Eu vejo isso como um bordão para a condição de que é a felicidade, né? Qual é a sua concepção e ideia de Deus? Cara, Deus é o maestro de tudo, né? O cara que rege tudo, o cara que merece toda adoração, tudo é direcionado a Ele, né? Eu acho que é o cara que escreve, né, aquilo que vai acontecer, todo o propósito é direcionado a Ele, né? Qual o ensinamento que tu aprendeu com os teus mentores ou na tua vida, que caso, quando tu fosse desse plano para outro, que tu deixaria para a humanidade ou para os teus filhos, que pudesse mudar algo nas pessoas aqui na Terra? Desculpa. Morreu. Tá. Qual o ensinamento que tu quer deixar? Qual o teu legado que tu quer deixar? O que tu aprendeu que tu gostaria que deixasse para a galera que vai ficar depois de ti? Cara, uma coisa que eu levo comigo, né? Quem escreve a tua história é você, né? Então, tipo assim, não é família, não é de onde tu veio, quem tu foi ou quem tua família foi. Já vi história de pessoas muito ricas que o pai botou tudo fora e o cara está construindo um novo legado, ele está super contente. Já tive pessoas que muito pobres, o pai ficaram muito rico e depende disso. Então assim, cara, que eu entendo que na verdade quem constrói a nossa história é a gente. Eu sempre, o Thiago, né, que é uma pessoa muito próxima a mim, sempre falou que história triste todo mundo vai ter. E se a gente se apegar a isso,
a gente nunca vai desenvolver, né, aquilo que a gente precisa dentro de nós. Se a gente ficar muito no vitimismo, a gente nunca vai desenvolver aquilo que Deus realmente quer de nós, que é o quê? Que é ter um propósito na vida, correr atrás disso, exercer aquilo que tu estás fazendo hoje, que sempre foi um propósito teu, eu te dou parabéns, né? Sobre isso é isso, tu nunca... Quem cria a tua história, como tu falou, conte a sua história, mas quem cria a tua história é você mesmo, não o teu ambiente. Bom, para encerrar, né? Para encerrar a pergunta, né? Infelizmente o nosso programa, o nosso podcast tem tempo. Passando o filme na tua cabeça desde que tu nasceu, né? De parto normal, no Nossa Senhora da Conceição, depois foi para Madre, tudo que tu passou, separação dos pais, com o Bento, a realização da Invicta, filhos, 2 filhos, aquisição de sítio, tudo, tanto bom quanto ruim. Valeu a pena estar vivo até agora? Valeu. Cada segundo valeu a pena. E a última pergunta, quem é você? Cara, são perguntas que a gente não está esperando receber, né? Eu uso uma primícia, né, que a gente usa na igreja, que eu sou o Igor da Thaís, né, uma pessoa que eu não pude ter tempo de contar um pouco ela, sou uma pessoa maravilhosa. Hoje eu digo que a minha família ela foi responsável, mas a Thaís foi 80% da pessoa que me trouxe até aqui, né, uma esposa. Um abraço aí, mano. Um abraço para a Thaís. Minha esposa ela deve estar me ouvindo agora. Meus filhos, né, que foram a base de tudo isso. Então foi uma pessoa que me colocou onde eu tô. Tem aquela premissa que do lado de um grande homem tem uma grande mulher, então ela foi a pessoa que foi um divisor de água na minha vida, né? E então eu sou o Igor da Thaís, sou o Igor da Invicta Solar, né? Sou um cara que tô aí para somar no mundo, sou um cara que tô aí para ajudar as pessoas a prosperarem e que eu sou um cara que não quero ficar nada para mim, eu quero externir e transbordar para os outros. Vamos botar assim dessa forma. Ele falou quais são as funções, mas ele não respondeu quem ele é, mas tudo bem, vamos aceitar. Todo final de programa a gente faz uma pergunta para inteligência artificial e ela nos responde de volta. Mas eu vou te perguntar para ti, antes de a gente ver o que a inteligência artificial nos falou. Para ti, o que é coragem? Cara, coragem é o ato de tu fazer aquilo que tu tem receio, que tu tem medo, podemos dizer assim, né? Eu acho que é o exercer, né? É uma ação ou uma decisão, né? Pode ser sobre aquilo que tu teme, eu acho que tenha medo. Talvez seja isso. Então vamos lá, vamos ver o que a inteligência artificial falou sobre a coragem. Vamos lá. O que a IA nos está dizendo que é coragem? Coragem. A coragem é uma qualidade que envolve a definição, né? Capacidade de enfrentar desafios, riscos ou situações difíceis com determinação e firmeza. A disposição de agir com ousadia e determinação, mesmo diante de obstáculos ou medos. Características, né, da coragem: determinação, força de vontade, resiliência, disposição para correr risco, autoconfiança. Exemplos: um bombeiro que entra em um prédio em chamas para salvar alguém, um atleta que se esforça para superar uma lesão e voltar a competir, uma pessoa que fala publicamente sobre uma causa que acredita mesmo enfrentando críticas. Importância da coragem. A coragem é essencial para superar obstáculos e alcançar objetivos. A coragem pode inspirar outros a agir com determinação e firmeza. A coragem pode levar a mudanças positivas significativas na vida. Você gostaria de saber, né, mais sobre coragem? Vamos falar sobre o desenvolvimento sobre a coragem. O que faz o que a gente desenvolve? O que a IA está falando? Desenvolver a coragem pode ser um processo desafiador, mas é possível com a prática e determinação. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a desenvolver coragem. Identifique seus medos. Reconheça os medos que impedem de agir. Entenda a origem desses medos e como eles afetam a sua vida. Desenvolva a autoconfiança. Aprenda a se conhecer e a confiar em si mesmo. Desenvolva habilidades e competências que ajudem a sentir mais seguros. Comece pequeno. Comece com um pequeno desafio e gradualmente aumente a dificuldade. Celebre o seu sucesso. Aprenda com seus fracassos. Encontre apoio. Cerque-se de pessoas que apoiam e incentivam. Busque orientação e conselho de pessoas que já superaram desafios semelhantes. Pratique a resiliência. Aprenda a lidar com adversidades e se recuperar dos fracassos. Desenvolva uma mentalidade de crescimento. Aprenda com seus erros. Visualize sucesso. Imagine-se alcançando seus objetivos, superando o desafio. Visualize sensação de orgulho e satisfação que você sentirá ao alcançar o seu objetivo e haja com determinação. Então, né, gente, hoje o nosso tema é coragem.
Então, o que acontece? Coragem não é ausência de medo, né? Coragem é agir com medo mesmo. Então, nós temos tantos medos na nossa vida, medo do fracasso, medo de envelhecer sozinho, medo de morrer. E, às vezes, você que está me assistindo agora está cheio de medos, talvez, de começar um projeto novo, ou, de repente, começar um podcast, ou começar, de repente, aí um Instagram, ser um influenciador, ser um ator, ser um médico, seja lá o que for, né? Então, às vezes, o medo nos paralisa, né? Então, o que é a coragem? É você ir com medo mesmo, né? É como a gente vai num parque de diversão, vai num brinquedo, quando a gente vê lá que é tão divertido e a gente está lá com medo mesmo, berrando, gritando, né? E a gente sente aquela sensação. Então, o que eu quero dizer para você, se você que está cheio de medo para dar o seu primeiro passo para a realização de um projeto na sua vida, esse medo não vai acabar para você dar o primeiro passo. Então, vai com esse medo mesmo, acredite em você, tenha determinação, que com certeza críticas virão você fazendo ou não fazendo. Então, o sucesso vem para aquele que arrisca e tem coragem. Bom, gente, aqui o nosso programa está chegando ao final, o nosso podcast, né? Então, eu quero agradecer os nossos parceiros e hoje eu quero deixar aqui fazer um jabá aí para o Igor, né? Então, você que está a fim de ter um podcast como esse, tirar do papel, né? Ter coragem para fazer isso, de repente você está me assistindo, eu queria fazer, vai lá e faça. Não, só vai receber crítica quem faz. Então, liga aqui no telefone que está na sua tela aí, fala com o Igor, com certeza ele vai te dar um amparato para você estar fazendo aqui. Eu também vim com medo, mas vamos lá, não vamos desistir, né? E falar dos nossos parceiros aí, né? Vou falar da Sueli Bianco, Home Art. Você que está a fim de decorar o seu lar, né? Trocar os móveis da sua sala, a Sueli também, ela tem algumas arquitetas que ela pode indicar, ou ela pode auxiliar nessa decoração. Ela não tem só sofá, ela tem uma infinidade de utensílios de decoração, como souvenirs, quadros e muito mais. Então, o ambiente que a gente vive, que a gente mora, né, que a gente está ali todos os dias, ele vai influenciar no nosso sucesso, porque um ambiente agradável, bem decorado, vai deixar a gente com um bem-estar muito maior, né? Então, com certeza, você quer dar um up na sua vida, já começa pela sua decoração. Também temos aí Invicta Solar. Então, aqui você sabe, quer deixar o recado da Invicta Solar? É o que tu comenta, né? Você que hoje tem um custo, né, de energia solar, de energia, na verdade, quer se isentar disso, quer pagar R$50, quer pagar só R$100 de fatura, eu quero dizer para ti hoje que isso é possível, que não quer pagar mais faturas, essas faturas altas, essas bandeiras vermelhas, esses absurdos de energia, nos procurem que a gente tem uma solução personalizada para você. Cada cliente tem um sistema personalizado. Então, você que quer, né, tirar esse custo dentro de casa, que quer realmente ver o seu vizinho colocar, não sabe como, nos procurem que a gente consegue sim fazer essa viabilidade, né? É o próprio dono da Invicta Solar fazendo merchan. E ProServe. ProServe, você que precisa aí de limpeza de alta qualidade para o seu condomínio ou para a sua empresa, você que mudou de empresa agora e precisa realmente daquela limpeza profissional para receber os seus clientes, né? Ou você que é administrador de condomínio, você que é síndico de condomínio, não custa você buscar aí a ProServe nas redes sociais, pedir um orçamento para que você possa realmente... um ambiente limpo é um ambiente muito mais saudável, muito mais gostoso de se trabalhar. Foi um prazer ter o Igor aqui conosco, né? Sempre um grande prazer ouvir a história dessas pessoas, né? E você, né? Eu sempre esqueço, né? Então, o que faz com que a gente continue seguindo, ouvindo a história das pessoas, né? Trazendo sempre um tema que, de repente, pode mudar a vida de alguém que está nos assistindo, que uma palavra pode ter muito poder, e quem está nos assistindo pode... mudar toda a sua vida por causa de uma palavra, então sempre vai ter um tema. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho,
né? Que com certeza isso não vai mudar nada na sua vida, né? Então, às vezes, deixe esse orgulho de lado, né? Vamos apoiar as pessoas da cidade. Isso. Então, não custa você... É engraçado que a gente tem aí algumas visualizações, mas o inscrito não aumenta. Uhum. Então, você que está assistindo, clica aí, se inscreve. Ajuda, não vai mudar nada na sua vida, mas nos ajudar muito. Isso. Né? Na verdade, eu quero agradecer também, Kleber, pelo convite. Espero, né, que a minha história, né, como o Kleber diz, impacte alguma vida, né, que vocês entendam e visualizem isso como algo que realmente, se eu pude, vocês também têm essa condição, né, de poder também, né. Eu tenho a tua vida também muito como exemplo, né, essa tua tomada de decisão, te conhecer um pouco de perto, né, essa tua tomada de decisão de teu podcast, quero te parabenizar. Realmente, pessoal, acho que isso faz muita diferença para quem está aqui, né, possa ser que não, mas para quem está visualizando em casa, quanto mais vocês, né, ajudarem o programa, mais as pessoas chegam, mais pessoas vão poder visualizar, e muitas pessoas, muitas das vezes, eu acredito que tens um propósito nisso, né, disso poder transformar vidas. Porque eu visualizando os últimos 2 podcasts, peguei muitos insights, tanto com o Gabriel quanto com o Alisson e o Alisson, né? Né, Gabriel? Esqueci o nome dele agora. O Rafael. Rafael Camilo. Então, assim, cara, aprendi o que eles passaram, visualizei que também realmente a vida deles foi uma vida que todo mundo tem, né, de dificuldade, e isso ajudou muito para que eu pudesse estar aqui hoje. Bom, gente, o nosso programa, o nosso podcast está chegando ao final. Nós vamos ficando com as fotos do Igor contando sua história. E você que de repente quer contar sua história, deixa aí nos comentários, liga aí para o 489-9675-6629, que a minha produção pode entrar em contato com você e você vir aqui contar sua história e de repente impactar vidas, né? Fique com Deus e até o próximo convidado, próximo vídeo.